E como foi o grande dia, a minha prova do Ironman 70.3 de São Paulo? Eu sou a Camila Cancian, da Mix3 Assessoria, treinadora de corrida há mais de 12 anos. E fiz todo o meu acompanhamento das 16 semanas de preparação aqui. É muito mais do que os treinos, o que a gente passa por trás de cada treinamento, de cada semana. E agora chegou a hora de compartilhar as lições que eu aprendi na prova. E hoje que eu tinha mais tempo para gravar, tá chovendo em Curitiba, então vai no meu quarto mesmo, onde eu tenho os quadros da Maratona de Chicago de 2018, que foi uma grande virada de chave na minha vida como atleta. Mas hoje é para falar do 70.3 de São Paulo. Compartilhei aqui que eu tinha feito em 2024, eu tive problema na natação e eu resolvi fazer a prova novamente, porque eu falava que eu fui vencida pelas águas da USP, já compartilhei tudo aqui, e esse era o grande objetivo. Na parte final, no meu esporte, na corrida não foi da maneira que eu queria, então afetou todo o tempo da prova, e eu vou compartilhar cada pedaço e depois de uma semana de ter acalmado, passado aquele sentimento de frustração, o que eu aprendi e tiro para a vida. Começando na natação, todas as vezes que eu nadava, eu me imaginava na água da USP, pensando que eu ia ficar calma, que eu ia conseguir desenvolver a natação que eu queria. Então mentalizei muitas vezes a natação, que foi o grande problema e o trauma do ano passado. No dia anterior, como eu falei nos meus stories, que eu fui até a USP, a primeira vez que eu vi a água, me deu um acelerar o coração, eu respirei fundo, mentalizei o que eu queria desde antes da prova, na hora que eu ia entrar na água, saindo da água feliz e satisfeita. Na semana anterior, eu fui nadar com a minha roupa de borracha, que eu compartilhei aqui também, e eu senti aquela falta de ar que senti presa. Então eu peguei a de um amigo e fez muita diferença. E na largada eu falei, vou atrás, até um pouquinho mais dentro do ritmo que eu queria fazer, porque eu não queria surpresa. Então a gente nada sempre virando as boias para a direita. Então vai, direita, direita, volta todo o percurso, vira direita para sair da água. Então eu falei, vou ficar do lado esquerdo. E ali na largada, as pessoas conversando, que tava atrás, provavelmente também tinha problema com natação, né? E aí falaram, porque o ano passado eu passei mal na água. Você foi fazer uma natação na represa. Eu respirei fundo, falei, esquece isso, Camila. Aí foi dado largado dos profissionais, o que aconteceu? Uma profissional, uma mulher, teve que ser tirada da água, e a gente tava do lado da tenda. Eu tava com outras pessoas, né? Do lado da tenda, e vendo ela passar mal, as pessoas tirando a roupa de borracha. Eu respirei fundo e falei, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E eu criei até um mantra, esses poderes das palavras, da nossa conversa interna, que eu falo muito, que era, assim que eu entrar em contato com as águas da USP, eu vou me energizar e acessar todas as minhas capacidades para fazer a minha melhor natação. E continuei repetindo aquilo, falei, esquece o problema dos outros, né, que eles passaram, porque a gente, afetou. Apitou, todo mundo saiu correndo, eu dei um trotezinho, aí todo mundo pulando na água, eu respirei fundo. Falei, naquela hora só não dava tempo de falar toda a minha frase, né? Porque as pessoas estavam vindo atrás. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. E pulei. A hora que eu entrei em contato com a água, eu senti uma energia boa do que eu tinha mentalizado e só falava assim pra mim, tá tudo bem, você está bem, tá tudo bem. E comecei a nadar, daí quando passava uma pessoa, sempre bate, né? Por mais que eu estivesse do lado esquerdo, mais atrás, cada vez eu falava, tá tudo bem. Às vezes eu parava, olhava para ver, tá tudo bem, eu tô bem. E consegui desenvolver a natação dentro das minhas limitações no esporte. Nadei, curti e, como eu vou compartilhar aqui também na bike, eu sou muito de endurance, muito de resistência, porque os primeiros 500 metros são difíceis. Nossa, como é que eu vou nadar 2.000 metros aqui? Nossa, imagina fazer um Ironman, imagina nadar o dobro disso. Só que depois dos 700, 1.000 metros, começou a fluir, que eu comecei a nadar e até passar umas pessoas
que não era o objetivo, mas quando engata, eu falei, nossa, que delícia, posso nadar por muito mais tempo. Então, eu demoro para pegar no tranco, e eu saí da água, você sai meio tonto, porque por mais que não tenha onda, balança bastante, e o problema da USP é que você não vê a água, né? Então é escuro, isso te dá, às vezes, até uma ansiedade. Mas eu saí da água e falei, eu venci. Eu venci as águas da USP, eu venci a natação, comecei andando para parar a tontura e aí fui fazer a transição para bike. E 2 semanas antes que eu fui fazer a unha, não deixo para fazer na semana anterior, e preciso também porque senão começa a doer o pé para pôr sapatilha e tênis. A minha manicure acabou me cutucando, machucando. Isso inflamou. Nunca na minha vida, em 36 anos, eu tive esse problema. E eu não consegui pôr tênis na última semana, tive que faltar uns treinos de corrida, que não dava. Pedi permissão para trabalhar e dar aula de chinelo, para ver se recuperava. E aí eu falei, meu Deus, vai inflamar tudo isso aqui nessa água da USP, né? Limpinha. E eu parei, sentei, fiz um curativo até para conseguir colocar o tênis. Então perdi um tempo na transição, mas era o preciso. Saí para bike e a bicicleta em São Paulo é bem chatinho o trecho, porque tem vários túneis no começo. E assim, quem tem problema com túnel, mas não é um problema, é porque você tem o sobe e o desce do túnel, mas a rua ela é irregular. Então você vê um monte de gente, um monte de garrafinha no chão. Então você não pode acelerar muito, porque senão pode furar um pneu, pode perder uma garrafinha mesmo com elástico. Então tem que segurar. Aí entra e sai de túnel. Aí tem uns cotovelos também que tem ponte. Aí você, para descer a ponte, tem também uma regular, uma separaçãozinha de metal assim, que qualquer coisa pode voar ou furar um pneu. Então daí você tá pegando embalo para descer na ponte, segurando por causa de tudo isso. Aí você tem que fazer um cotovelo, você tem que fazer uma curva num cone. Então tem que prestar atenção, porque tem muita gente também fazendo ao mesmo tempo. Então você diminui bastante e aí tem que subir a ponte. Então isso você perde muito tempo para acelerar, desacelerar, e estava ventando demais. Mas aí quando você pega a marginal ali, nossa, é um tapete, são vários quilômetros que dá para acelerar. O único problema é que estava ventando muito. Então, quando estava indo numa direção, ventava a favor, você fala, nossa, eu tô voando, superpoderes da bike. E quando voltar, fala, agora eu entendi. Mas eu consegui curtir, e de novo, né, depois dos 30 quilômetros, são 90 quilômetros de bike, que eu começou a fluir, eu comecei a pedalar muito bem, e só passando pessoas, no sentido que eu olho uma pessoa e falo, vou até ela, vou até ela, e fui passando. E no final da colocação que eu saí da água, para a colocação que eu saí da bike, eu passei 263 pessoas. E só que estava muito perigoso, muitos acidentes, passava por pessoa, até espero que ele esteja bem, estava todo ensanguentado. Não sei o que aconteceu, mas teve vários acidentes por causa do vento. Uma hora na última ponte, eu subindo assim, a ponte, a bike, né, o vento quase te derruba. Até eu conversei com uma mulher e falei, nossa, essa foi quase, porque as duas foram pro ladinho. E aí eu terminei a bike e pensei assim, nossa, que chato esse vento. Falei, mas agora eu já venci a natação, a bike, só falta o meu esporte. E até deu um alívio interno. E aí, quando eu me desarmei, que veio o problema, quando eu cheguei na transição, você deixa tudo no mesmo local, suas coisas embaixo da bike. Coloquei a bike e o meu número de peito não estava lá. Para corrida, você precisa do número de peito, senão eles não deixam nem você sair da área de transição. E tava o número de peito, meu tênis e o boné. Só que quando eu cheguei, meu tênis estava mexido para um lado, meu boné para outro lado, e não acredito que alguém tenha mexido, né? Ninguém nem tem tempo de fazer isso na transição. Mas acho que as coisas são tão pertinho que a pessoa, quando foi pôr a bike, a minha não tava ali, sei lá, se ela pisou, se ela esbarrou. Mas com isso, tava ventando demais, o número de peito não tava ali. E fui falar com a organização, eu falei, sumiu meu número de peito. Dele, sem número de peito você não corre. Eu falei, vá, por isso que eu tô falando aqui com vocês, né? Aí, mas o mocinho que me atendeu foi muito querido. Queria até ter encontrado ele no final da prova, mas eu tava muito pé da vida. E aí todo mundo começou a procurar. Eu falei, gente, se voou, a gente não vai achar o número de peito. O que a gente pode fazer? Não, você não pode correr, senão. Eu falei, não, você vai ser desclassificado. Eu falei, não vou perder minha prova aqui, eu vou sair correr. Aí fala com um que fala com o outro e chamou um cara, acho que um que manda na organização. Daí ele pegou e o meu número, porque eu nadei com roupa de borracha
sem manga, acho que na natação sai um pedaço do número de peito, você tem que pôr tatuagem. Ele escreveu aqui, escreveu na minha perna e falou assim: eles vão te encher o saco, mas fala que você já falou com a organização e tá tudo bem. Isso eu perdi 12 minutos. Eu esfriei e quando eu saí pra correr, não pode sair, você tá sem número de peito. Eu falava, já falei com a organização. Não, você tá sem o número de peito, vai ser desclassificado. Eu falei, já falei com a organização, até que eu falei, só vou correr. E quando no primeiro quilômetro ainda tava na adrenalina, mas eu saí assim, tipo, deu um desânimo, porque quebrou muito a minha prova e não tava preparada pra passar por tudo aquilo. E aí o primeiro quilômetro ainda consegui segurar, até porque quando eu saí, aí tava o Marcelo, meu namorado, as filhas dele, Laura e Luísa, e eu dei uma, vai, e dá uma empolgação, por isso é bom ter torcida e sempre alguém te esperando na linha de chegada, porque vai te dar força nos momentos difíceis. E daí no segundo quilômetro começou a ficar difícil e eu não tinha força interna, eu não queria correr, eu tinha perdido todo o foco e foi muito difícil. Eu caminhei, eu corri no meu esporte, teve uma hora que eu fui caminhar, e falei, vou sair do meio, né? Porque as pessoas estão vindo atrás. Eu olhava pra trás, vou caminhar pra tentar focar, respirar e tentar voltar pra prova. E sozinha, não tinha nada, não tinha meio fio. Eu só fui pro lado, eu tropecei, eu caí. Quando eu caí, eu falei, quero abrir um buraco aqui e me esconder, porque, nossa, não quero correr. E as pessoas vieram me ajudar. Falei, me deixa no chão. Eu pensava assim, mas eu levantei. E aí fui num trote, numa corrida. Falei assim, meu Deus, tem que dar 3 voltas de 7 quilômetros aqui. Foi difícil porque eu desconcentrei, eu perdi o clima da prova, eu perdi aquela adrenalina e eu falava, não, tem muita gente me acompanhando no aplicativo, eles estão na linha de chegada, caminhei, corri, aí a segunda volta, vou parar nessa segunda volta, não posso, não vou desistir, não cheguei até aqui, tem uma música, né? Eu não cheguei até aqui para desistir agora, então foi muito sofrido, não foi fisicamente, eu tinha perna para fazer o que eu queria. Eu treinei, eu fiz muitos treinos de transição de bike e corrida para fazer ritmo de 4,50. Falei, o limite é 5. Eu tinha força, então quando eu acelerava eu tinha, né, o físico, mas eu não tinha força mental. Não entendi o que estava acontecendo ali. Falei, só vou terminar. Então quando eu passo da linha de chegada, eu nem comemoro, ainda me puxam para saber, qual que é o seu número, o que aconteceu com o seu número? Quando eu falei, mais isso ainda. E quando eu cheguei, não queriam me dar medalha, não queriam me dar a camiseta de finisher. Eu falei, moça, eu já falei com a organização, já deu tudo errado. Meio chorando com a moça, dá pra ela. Eu falei, tá aqui os números no meu braço. Acho que ela ficou com tanta dó de mim. Aí, quando encontrei o Marcelo, Laura, o Luiz, chorei, desabafei. Aí, tentando entender tudo, e agora vou compartilhar as lições que eu tirei desse dia. E voltei para Curitiba, acordei segunda-feira levemente dolorida, e todo mundo que me contava, falei, nossa, eu tô inteira, de novo. E aí, para falar, como é que foi a prova? Eu falei, eu repeti muitas vezes, fracassei no meu esporte. Eu falhei no meu esporte. E terça-feira, comecei a ficar mal, achei que eu cuido bastante da imunidade, porque uma prova dessa acaba caindo pós-prova, mas na verdade eu tive uma super virose, fiquei de cama alguns dias, e isso fez eu querer refletir, ter que refletir, né? É o que eu tava fugindo de olhar para dentro, e percebi que, primeiro, é bioquímica que acontece no seu corpo. Você tá na adrenalina, você tá com cortisol, o estresse mais positivo, pra tá naquele clima de prova. E quando eu falei assim, pensei, só falta o meu esporte. Eu baixei a guarda, porque eu tava concentrada e armada no sentido de estar focada para natação e para bike. E quando foi o meu esporte, falei, já fiz isso tantas vezes, né? Independente da distância, não em prova. Falei, eu já fiz 21 quilômetros tantas vezes, já fiz 10 maratonas, só falta 21 quilômetros. Lógico que é bastante, mas eu quis dizer do meu esporte. E eu não estava preparada para lidar com aquele, vai ser desclassificado, não vai poder correr, e acontecer tudo aquele turbilhão dentro de mim, e ficar esperando uma decisão, e ficar falando que eu não ia poder correr. Pareceu que os 12 minutos, uma eternidade. Eu consigo lembrar de cada momento, de cada coisa que eu esperei, de um correr, de outro correr, de eu ir para um lado, de eu ir para o outro para conseguir sair. Então, foi difícil. E até lembrei uma maratona que o Vanderlei Cordeiro de Lima, eu sempre falei
Nossa, como é que ele conseguiu, depois de ser segurado, se desconcentra, né? Como que ele conseguiu voltar e ser terceiro lugar? Ele estava em primeiro. Nossa, eu sempre achei incrível. Eu falei, pronto, ele é profissional e você acha incrível, então por que que você, uma pobre mortal que teve tudo isso, não pode simplesmente não conseguir desenvolver a prova? E eu hoje me vejo, me sinto orgulhosa de ter terminado, porque realmente eu não tinha força mental não para correr, não queria correr, mas mesmo assim eu terminei. E aí eu olho e falo, nossa, ainda bem que eu terminei. E a grande lição é que eu falo sempre para meus alunos, o mais legal é o processo que a gente passa. Eu curti muito o treinamento. Em 2024 não consegui treinar muito, porque eu fiz uma maratona no final de julho e a prova já era setembro, porque eu ia fazer Porto Alegre, não deu para fazer por causa das enchentes, aí eu tive que fazer São Paulo para tentar o índice de Boston. Consegui, mas acabei não indo para Boston esse ano. Então eu não curti o treinamento, foi atropelado, assim, foi mais ou menos. E dessa vez eu curti e falei assim, quando a gente se dedica, melhorei a natação, consegui me concentrar e superar um trauma, melhorei muito a bike, por ter sido parecido o tempo, né? Eu fiz um pouquinho abaixo, mas tipo, tinha vento contra e eu senti muito mais forte. Então as pessoas que eu passei, eu curti o treinamento. Então eu não sou a mesma pessoa que começou a treinar lá em junho, específico, né? Eu treinei primeiro CBS Bike, mas tudo que eu aprendi nesse novo esporte, não sou a mesma pessoa que começou a treinar em junho e que começou a prova de São Paulo, não sou a mesma pessoa que começou a prova de São Paulo e cruzou aquele portal do Ironman, e com certeza uma semana depois, todo o aprendizado, tudo que eu consegui ver dentro de mim, eu não sou a mesma pessoa. Então é por isso que nós, amadores, fazemos o esporte. Lógico que a gente quer bater o tempo, mas a gente não consegue. Então o que que a gente tira com isso? Todo o aprendizado, todo o crescimento, toda a transformação do ciclo, dos treinos, da prova e da reflexão. E estão falando que vai ter Ironman 70.3 em Curitiba ano que vem. Em casa, vai que a minha redenção é em casa, né? Depois de 2 meio Iron terminando, eu posso fazer o que eu quero e sei que sou capaz e treinar ainda mais para melhorar. Mas é sobre isso, quem a gente se torna no dia a dia, em cada treino vencido, em cada quilômetro, cada batalha, a gente achar que não era capaz de fazer uma coisa e conseguir. Então hoje eu consigo ter orgulho e ficar feliz com o meu desempenho no 70.3.